Graça e paz, meu irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, esteja te abençoando, te guardando você e a sua família. Eu creio que uma das maiores tragédias que possa acontecer na nossa vida não é a morte de um vírus. Não é nós morremos por causa de um vírus, mas é uma vida sem propósito. É uma vida sem alvo. É uma vida sem Deus. Porque uma vida sem Deus, uma vida sem propósito, é uma tragédia. Estamos vivendo em tempos em que somos bombardeados a cada dia com mensagens sem esperança, com mensagens que querem tirar a nossa fé. E muitos, por causa do medo do vírus, ficam em pânico, porque a sua confiança está nos homens, está nas coisas desse mundo. Eu costumo dizer, somos uma geração que queremos ver Cristo, mas ninguém quer morrer. E pelo que eu entendo na palavra de Deus, para nós vermos a Cristo temos que morrer. E a nossa fé está sendo abalada a cada dia, porque temos tanto medo do coronas, de seja o que for. E a nossa fé é abalada a cada dia. E eu oro para que Deus possa te dar uma fé inabalável, uma fé que o Charles Spurgeon, uma fé que o Billy Graham, uma fé como Paulo, uma fé como o Martin Luther, uma fé como grandes homens de Deus tiveram. Que nada possa nos abalar por causa de um vírus, por causa da morte, porque a maior tragédia seria nós morrermos sem Cristo Jesus. E eu quero orar, porque Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida. E esse propósito não pode ser parado só por causa de uma pandemia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. O Deus Altíssimo, o Deus maravilhoso, terríveis em seus efeitos e misericordiosos, bondoso em sua graça. Espírito Santo, nos leve à sua santidade, nos leve a compreender o seu coração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Eu quero falar acerca de santidade. Hoje vivemos em tempos em que a impureza, a imundície na nossa geração é gigante. Vivemos em tempo em que já não se fala mais da santidade, de pureza, porque queremos servir a um Deus que faz tudo, a um Deus de promessa, como se diz. Esquecemos que antes dele ser um Deus de promessa, ele é um Deus de santidade. E é um Deus puro. E eu quero falar de santidade hoje. No livro de Levítico, capítulo 11, Levítico capítulo 11 diz assim, no versículo 44, diz assim: Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move, retenham-os ao chão. Eu sou o Senhor que os tiro
da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Eu não sou o Deus de prosperidade. Eu não sou o Deus de promessa. Mas eu sou o Deus de santidade. Sejai-vos santos, porque eu sou santo. Deus está nos chamando para ser um povo santo. E santidade significa estar separado e ser distinto dele. Pertencer somente a Deus. Não tem como nós vivemos uma vida imunda e uma vida santa. É impossível. É igual tentar misturar o óleo e a água. Nunca vão se misturar. Deus está nos chamando num tempo em que a impureza, a imundície está a governar, a maldade, a perversidade na mente dos homens está crescendo e está chamando o seu povo à santidade. Não tem como pertencermos a um Deus santo e vivendo na imundície. Deus quer que nós sejamos santos na nossa maneira de viver, de agir e pensar. Deus nos chama para sermos santos e separados para Ele. Deus está nos chamando para sermos santos e nos separar para sermos somente deles e para sermos aquilo que Ele nos determinou, para viver os seus propósitos. Deus quer que sejamos um povo diferente em nossa natureza e em nosso caráter perante o mundo. Deus quer que nós sejamos um povo diferente em nossa natureza, em nosso caráter perante o mundo. Como é que podemos como podemos ser diferente na nossa natureza pecaminosa, no nosso caráter danificado perante o mundo? Podemos ser diferente na nossa maneira de pensar. Os nossos pensamentos. Como é que podemos ser diferentes dos nossos pensamentos? Como é que podemos ser diferentes na nossa maneira de agir? Como é que podemos ser diferentes na nossa maneira de viver perante a um mundo perverso, perante a um mundo imundo, impuro? E Deus está nos chamando para sermos um povo santo. Os nossos pensamentos precisam ser mudados. Não tem como termos os pensamentos de Deus se nós não buscarmos, se nós não buscarmos a santidade, se nós não gastarmos tempo na sua palavra, orando e meditando. Não tem como nós termos uma forma de agir em que o mundo olha para a nossa diferença. Não tem como viver uma vida santa enquanto nós nos dedicamos às coisas mundanas. Não tem como. Não tem como nós termos uma vida santa enquanto nós vivemos uma vida imunda. A nossa forma
de pensar agrada a Deus? A nossa forma de agir com as pessoas agrada a Deus? A nossa forma de vestir, a nossa forma de viver se diferencia das pessoas mundanas? Qual é a sua diferença no mundo? Em o que você é diferente? Qual é a diferença entre você e um cara que vive de qualquer maneira? Será que aquela pessoa veria diferença na sua vida? Quais são as pessoas que olham para a sua vida e vê a diferença? Quais são as pessoas que olhariam para você e ver que os seus pensamentos são diferentes? A sua forma de agir é diferente. A sua forma de viver é diferente do mundo. Qual é a diferença? No livro de Êxodo 28, capítulo 36, versículo, 28, 36, Êxodo 28, versículo 36 diz assim: faça um diadema de ouro puro e grava nele como se grava um selo consagrado ao Senhor. Noutras versões diz assim: pega um ouro puro, faça como se faz no grafite. Escreve santidade ao Senhor. Pega um quadro gigante de ouro puro e escreve como se faz no grafite, santidade ao Senhor. Não era para a gente escrever no nosso carro, santidade ao Senhor. Era para a gente viver uma vida de santidade. Deus sempre quis que nós soubéssemos que Ele quer que nós tenhamos, uma vida santa. Uma vida que reflete a santidade ao Senhor. Santidade implica uma vida ou uma forma de vida que se diferencia do mundo. Santidade implica uma forma de vida que se diferencia do mundo. Qual é a diferença da igreja de hoje com o mundo? Que diferença tem a igreja de hoje com o mundo? 90% dos nossos programas gospel são copiados mundanamente. Muitas coisas são copiadas do mundo para atrair os jovens. Qual é a nossa diferença? Que forma de santidade nós vivemos hoje dentro da igreja em que o mundo se diferencia da igreja? Qual é a sua diferença? A sua forma de vida diferenciada com o mundo? A sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de viver? Será que podemos diferenciar do mundo? Qual é a forma ideal de ter uma vida diferenciada do mundo? É ter uma vida voltada a Deus. Uma vida de busca à santidade a Deus. Uma vida de meditação na palavra de Deus. Uma vida de consagração do meu corpo, da minha roupa a Deus.
E quando nós nos diferenciamos daquilo que Deus quer que nós façamos, se diferencia muito. A nossa vida se diferencia daqueles que querem de verdade. E quando nós buscamos de verdade, quando nós nos prostramos diante do altar, quando nós oramos em busca da santidade, meditamos em busca da santidade, da pureza do nosso corpo, isso nos leva a uma vida de compromisso com a palavra. Isso cria um espaço maior de compromisso com a santidade. Quando nós buscamos, quando nós nos prostramos em busca da pureza, da santidade a Deus, automaticamente isso cria em nós um maior compromisso com Deus. Não tem como termos compromisso sem santidade. Não tem como termos compromisso com a palavra sem a pureza. Deus, Ele só dá prosperidade, Ele só concede sucesso àqueles que andam segundo os seus caminhos. Deus, Ele concede a prosperidade. Ele só concede o sucesso àqueles que andam segundo o seu caminho, aqueles que buscam verdadeiramente a santidade, aqueles que buscam verdadeiramente a pureza, aqueles que buscam ser um povo santo, que querem se diferenciar do mundo. Aí você se pergunta, o que é a prosperidade? O que é o sucesso? Muitos de nós falhamos porque achamos que o sucesso são bens materiais. Achamos que o sucesso são as coisas palpáveis. Nada disso, diante de Deus, é o sucesso. Nada disso é prosperidade para Deus. Moisés, Abraão, Jacó, todos esses eram bem-sucedidos. Eles eram ricos. Mas até experimentar o sucesso de Deus. O que é uma vida bem-sucedida? O que é uma vida próspera diante de Deus? No livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28, diz assim: o rei Nabucodonosor, ele manda o Daniel, por um decreto feito por ele, que ele era para ser colocado na boca ou naquele buraco onde que eles colocavam os leões. Mas nenhum leão tocou. Nenhum leão mexeu em Daniel. No versículo 28, aparece o rei Nabucodonosor e diz assim: ó Daniel, que serve o Deus vivo, o Deus Altíssimo. Ele reconhece por causa do Daniel, da vida do Daniel, o espelho que Daniel foi. O Daniel buscava santidade, o Daniel buscava a pureza em Deus. Se nós colocássemos você num desses parques de leão,
Você sairia ileso? Você sairia lá vivo? Com certeza, muitos de nós seríamos devorados. Sabe por quê? Porque não temos uma vida santa, não temos uma vida purificada, não buscamos a pureza dos nossos corpos, não buscamos a santidade na nossa vida hoje. A maior oração da nossa vida é acerca de dá-me, protege, protege-me, guarda, guarda-me. Não é acerca de santidade, não é acerca do reconhecimento de Deus, quem Ele é na nossa vida. Buscamos as coisas materiais. A verdadeira santidade, ela é ativa e dinâmica, e não pacífica e estética. A verdadeira santidade, ela é ativa e dinâmica, e não passiva, e nem tampouco estética. Precisamos remover a forma ativa, os caminhos mundanos na nossa vida. Precisamos tirar e mover os caminhos mundanos que temos na nossa vida. E começar a reconstruir caminhos puros, caminhos que levam à pureza, caminhos que levam à santidade de Deus na nossa vida. Porque sem isso, não tem como nós termos uma vida próspera, não tem como termos uma vida sucedida diante de Deus. Precisamos remover os caminhos mundanos na nossa vida. E ao viver essa vida de acordo com as Escrituras e as suas instruções, nós cresceremos em santidade. Ao remover esses caminhos mundanos, esses pensamentos impuros, essas vidas impuras, e buscando a santidade, com facilidade, nós cresceremos em santidade. No livro de Salmos 133, diz assim, Salmos 133, diz assim, capítulo 133, versículo 1, e diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em comunhão. Quão agradável, quão bom os irmãos vivem em união. Não só está falando quando nós estamos unidos. Não está só falando de quando nós estamos lá cantando. Mas sim está falando quando nós vivemos também em santidade. Quando vivemos em pureza. Quando nós vivemos uma vida voltada a Deus. Precisamos voltar às instruções, às diretrizes de Deus na nossa vida. A igreja precisa voltar à santidade, precisa voltar a se santificar. É por isso, por falta de santidade, por falta de pureza dentro das igrejas, os irmãos já não vivem mais em harmonia, em união. Há muita contenda dentro das igrejas. Tanta briga de placa. Tanta briga por causa da impureza, por causa de falta de santidade. E Deus já não se move mais dentro das igrejas.
Como é que podemos viver em união? Como é que podemos viver em harmonia? Quando é que podemos viver agradavelmente entre os irmãos? Se não há santidade, se não há pureza dentro das igrejas. Os irmãos vivem uma vida imunda, uma vida cheia de pecado e pensam que num culto de domingo vão se libertar de tudo. Precisamos trazer a santidade dentro das igrejas. Precisamos, nas nossas casas, ter uma vida santa, uma vida pura. Porque Deus só vive onde há santidade. Você já percebeu que na sua casa é uma santidade, é um santuário de Deus? Mas se é um santuário de Deus, sua casa, mas as palavras são impuras, as palavras são desagradáveis, a sua forma de vestir é impuro, a sua forma de viver é insanta. Como é que sua casa vai ser um santuário de Deus? Cheio de contenda, cheio de pecado, cheio de uma vida impura, cheio de uma vida insanta. Se a nossa casa é a casa de Deus, tem que estar organizada, tem que estar limpa, tem que estar tudo organizado, tem que ter uma vida pura, uma vida santa, até dentro da sua casa, o que você assiste, o que você vê, as notícias que você recebe. Precisamos de voltar à santidade nas nossas casas. Quero terminar com essa palavra que diz assim: não se deixe enganar por boa reputação. Não se deixe enganar por uma boa reputação. Não se deixe enganar por uma boa reputação. 90% de nós somos enganados todos os dias por querer ter uma vida ou uma boa reputação. Você não se importa em ser puro, você não se importa em poder ter uma vida santa, mas muitos de nós nos importamos com reputação. A reputação é aquilo que os outros pensam de você. É o que eles veem de fora da aparência de você. E santidade e pureza é o que Deus vê por dentro de você. Reputação é o que o meu vizinho pensa. É o que os outros me veem vestido assim no YouTube, ou seja onde for. Mas santidade é o que Deus vê de mim. E eu quero trazer essa mensagem. Muitos de nós estamos preocupados com a nossa reputação. A reputação para nós é a coisa mais importante do que a santidade. Muitos pastores e líderes estão preocupados com a sua reputação e não com a santidade. E a igreja se perdeu na reputação e não em santidade. Em nenhuma palavra, em nenhuma escritura ou em nenhum livro da Bíblia menciona a reputação. Mas a Bíblia era repleta de um povo santo e puro. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejais santo.
Vocês também, em tudo o que fizer, pois está escrito, seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas assim como aquele que vos chamou, sejais santo, porque eu sou santo. Aqui diz assim, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerdes. Porque aquele que vos chamou, ele é santo. Precisamos de santidade. Precisamos de ter uma vida santa. Estamos vivendo em tempos em que ninguém fala mais de santidade. Deus não está impressionado com seus enfeites. Deus não está impressionado quando você faz a obra de Deus. Deus não está impressionado quando você chora ou quando você ora. Deus, Ele quer santidade de nós. Sem santidade, não tem como vermos a Deus. Não tem como termos uma intimidade, um relacionamento com Deus. E eu quero orar junto com você hoje, te encorajando que Deus quer santidade de nós. A igreja se perdeu na reputação. Líderes, pastores, missionários estão preocupados com a sua própria reputação. Mas não estão preocupados com a santidade, pureza. Porque isso requer relacionamento, intimidade com Deus de verdade. Não apenas coisas banais. Fazer missões é fácil. Sair da sua casa, ir para a igreja é fácil. Mas viver uma vida de santidade é difícil, é diferente. O Daniel teve essa vida de santidade. Ele viveu uma vida de santidade ao Senhor. Ele se purificava. Nós precisamos ter essa vida de santidade. E eu quero orar junto com você e dizer que não é a reputação que vai te levar para o céu, mas é a sua santidade. E quando você escolhe ser santo, se purificar, o sucesso, a prosperidade de Deus virá sobre a sua vida e a sua família. Eu não sou próspero porque viajo o mundo. Eu não sou bem-sucedido porque eu oro demais. Eu sou próspero porque eu escolhi me santificar, escolhi me purificar. Não importa o que você fez no passado, nós todos erramos. E vamos continuar a errar. Mas é quando nós nos levantamos e dizemos, não, eu quero escolher uma vida santa. Eu quero viver uma vida pura. Em que quando as pessoas olharem para mim, quando as pessoas ouvirem falar de mim, elas vão ver a santidade de Deus na minha vida. Não vão ver apenas em domínios a reputação. E eu quero te convidar. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas não se importam mais. Ó Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. O Deus Altíssimo e terrível em seus enfeites. Maravilhoso em sua graça e sua misericórdia. Bondoso em sua salvação a cada geração. Quero orar por esse povo, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a viver uma vida de santidade. Traga de volta à sua igreja a santidade, a pureza. Que os louvores de hoje não sejam louvores para entreter as pessoas,
mas seja um louvor que vai nos levar à santidade, à pureza. Nos ajuda, Senhor, a viver os seus propósitos. Nos ensina, Senhor, os seus estatutos, as suas instruções a ter uma vida de santidade. Abençoa a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te encoraje, que Deus te abençoe e a cada dia te abençoe.